pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é um tapetinho retangular, bem facinho de fazer, bem econômico. Fiz ele apenas com restos de barbante, então tem aqui a cor cru, na cor verde, a cor azul e a cor roxa. Você pode fazer esse trabalho maior, ao longo da videoaula eu ensino vocês a adaptar. E é uma peça bem facinho de fazer. Eu utilizei apenas 227 gramas, sendo 23 gramas na cor cru, 23 gramas na cor verde. Na cor azul, é a cor que eu mais usei, foi 163 gramas. E na cor roxo, eu usei apenas 18 gramas, dando total, então, de 227, ok? Eu utilizei barbante fio 6 e agulha 3,5. Se você quiser fazer com agulha 3, também pode, mas vai ficar um pouquinho menor. E a medida desse tapetinho ficou com 60 de comprimento por 34 de largura, ok? Então, se você já gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando. Deixe um comentário e compartilhe essa videoaula nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, tá bom? E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalho de vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos começar fazendo um total de 47 correntinhas. Dou a primeira laçada, faço a minha primeira corrente, a minha segunda, a terceira, a quarta, e vou seguir até completar as 47. Completei aqui as minhas 47 correntinhas, agora eu vou contar voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, tiro 2 laçadinhas e tiro mais 2. Ficou com essa argolinha. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Laço, no próximo, vou fazer mais um ponto alto. Então, dessa forma, eu fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, no próximo, vou fazer mais 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, já tenho meu segundo grupinho. Faço uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Laço, no próximo, vou fazer mais um ponto alto. Laço, no próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos, ok? Já tenho 3 grupinhos. Eu vou trabalhar aqui com esse padrão até termos um total de 10 grupinhos, ok? Vou fazer aqui os meus e já venho. Completei aqui, então, os 10 grupinhos. Chegando aqui no final, eu faço uma corrente, laço, pulo um de base e vou fazer o meu último ponto alto. Então, dessa forma, vai ficar aqui uma argolinha, igual ficamos aqui no início da carreira, ok? Assim, finaliza a primeira volta do meu trabalho. Para darmos início à nossa segunda volta, eu vou vir aqui no espacinho, vou prender um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, laço, vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto. Laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo intervalinho, vou fazer mais 3 pontos altos.
Então, ficou dessa maneira aqui a minha curvinha. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou laçar, vou vir aqui nesse primeiro espacinho, aqui da minha parte reta. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente, volto aqui no próximo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo faz 3 pontos altos e vou seguir aqui com esse padrão da parte reta. Vou fazer no total de 9 grupinhos separados de uma corrente, ok? Então, completei aqui os 9 grupinhos, chegando aqui na parte oval, então eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no intervalinho e vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 3 correntes, laço, venho aqui no mesmo espacinho, vou fazer mais 3 pontos altos. Faço 3 correntes, laço, volto aqui no espacinho, trabalho mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma, eu fiquei com 3 grupinhos de 3 pontos altos, ok? Aqui no início, eu fiquei apenas com 2, na hora que eu chegar aqui no final, eu vou fazer o meu terceiro. Então, eu fiz aqui os 3, agora eu faço apenas uma corrente e vou trabalhar na parte reta, fazendo aqueles grupos com os 3 pontos altos, separados de uma correntinha. Então, eu vou seguir com esse padrão. Chegando aqui na minha curva, no final, eu venho pra fazer com vocês. Completei aqui, então, a parte reta, cheguei aqui na minha curva, eu fiz uma correntinha, vou vir aqui no meu último intervalinho, vou fazer o meu terceiro grupinho que está faltando, com os 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. Vou vir aqui, daquele ponto baixo, eu tenho ponto baixo, tenho a segunda corrente que eu fiz, e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa segunda volta. E agora, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio, que eu vou trocar a minha cor. Então, agora, a terceira volta, eu vou vir aqui nesse próximo intervalinho, onde eu fechei o meu ponto aqui. Se você for continuar com a mesma cor, é só você caminhar com pontos baixíssimos até esse próximo intervalo, ok? Agora, eu vou começar a trabalhar com a minha cor verde. Então, eu amarro aqui, busco o meu fio. Vou fazer 3 correntinhas. Laço, volto aqui no mesmo intervalinho, faço mais 2 pontos altos. Então, dessa forma, eu fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes. Vou laçar, vou voltar aqui no mesmo intervalinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Dessa forma, vai fazer aqui a minha curvinha. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar a minha parte reta com o mesmo padrão que estamos trabalhando nas carreiras anteriores.
fazendo aqui os grupinhos com os 3 pontos altos, separados de uma corrente. Laço, vem no próximo intervalo e trabalho 3 pontos altos. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui na minha curvinha e venho para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu fiz aqui um total de 10 bloquinhos, contando com esse daqui. Agora, eu cheguei aqui na minha parte oval, na minha curvinha. Então, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 3 correntes, laço, volto no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Faço 3 correntes, laço, vem no próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos. Três correntinhas, volto no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Então, a nossa parte aqui da nossa curva vai ficando com esse padrão, ok? Agora, eu vou trabalhar apenas uma corrente e vou repetir a minha parte reta, fazendo aqui os grupinhos com os 3 pontos altos separados de uma correntinha. Ok? Chegando lá no final, na minha parte oval, eu faço com vocês de novo. Completei aqui, então, a parte reta. Cheguei aqui no final, vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui no intervalo de 3 correntes, 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. Volto aqui no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes. Venho aqui na minha terceira que iniciamos, fecho um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a minha terceira volta. A minha quarta volta vai ser o mesmo processo. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, com ponto à frente, ponto baixíssimo próximo. Venho aqui no intervalo de 3 correntes e fecho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, volto aqui no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos, faço 3 correntes, laço, volto no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar uma corrente e vou fazer aqui os meus grupinhos com os 3 pontos altos separados de uma correntinha, até chegar na próxima quina, e eu venho fazer com vocês. Completei aqui a minha parte reta, cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho aqui o primeiro intervalo de 3 correntes, então, eu faço uma correntinha, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Dessa forma, faço 3 correntes, laço, venho aqui no intervalo de 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos. Três correntinhas, venho no próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos.
3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Dessa forma, eu faço aqui a minha quina, ok? Então, lá no final, vai ser o mesmo padrão. Vamos sempre ficar com 2 grupinhos no mesmo intervalo aqui nas quinas. E a parte reta aqui da minha curva, eu vou trabalhar 3 pontos altos, ok? Agora é só fazer uma correntinha e ir trabalhando aqui grupinhos com os 3 pontos altos, seguindo o padrão que eu orientei. Chegando lá na curva, é só você seguir o padrão que eu acabei de ensinar. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Então, eu vou completar aqui a minha 4ª carreira e já venho. Fiz aqui o processo que eu ensinei, chegando aqui no final, fiz o meu 3º, fiz aqui os 3 pontos altos, 3 correntinhas, venho na 3ª corrente e fecho um ponto baixíssimo. Dessa forma, encerro a minha 4ª volta. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, que eu vou trocar a minha cor. Se você for continuar fazendo com a mesma cor, só você caminhar com pontos baixíssimos até o próximo intervalo de 3 correntinhas, ok? Então, agora a minha 5ª volta, vou vir aqui no intervalo de 3 correntes e vou prender a minha cor azul, que eu vou trabalhar agora. Busco aqui o meu fio e vou subir 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Trabalho 3 correntes. Laço, volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Dessa maneira. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui na minha parte reta com os grupinhos de 3 pontos altos, separados de uma correntinha. Uma correntinha, vem no próximo e repete o mesmo padrão, até chegar lá na minha quina, aí eu venho pra fazer junto com vocês. Então, eu fiz aqui a parte reta, cheguei aqui agora na parte oval, na minha quina. Sempre na parte reta eu vou trabalhar com esse padrão de grupinhos de 3 pontos altos separados de uma corrente. E na parte da quina, sempre vai começar a contar aqui no primeiro intervalo de 3 correntes. Então, eu faço uma correntinha e aqui nesse intervalo, no primeiro e também lá no último, eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, tudo nesse mesmo intervalo. Então, eu faço 3 correntinhas, laço e faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto, pra formar aqui minha quininha. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 3 correntes. E nos intervalos de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos separados de 3 correntes. Então, eu faço aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas. No próximo, faço mais 3 pontos altos. Três correntinhas. Agora, eu já cheguei aqui no meu último intervalo de 3 correntes, e aqui eu vou trabalhar a minha quina com aquele padrão. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, tudo nesse mesmo intervalo. Então, fiz 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, laço, volto aqui no mesmo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Então, dessa forma, fica a minha curva. Fica aqui a parte da minha curva. Agora, é só fazer uma corrente e trabalhar a parte reta, com o processo que eu ensinei, de 3 pontos altos separados de uma correntinha.
Chegando lá na minha próxima parte oval, na minha quina, é só seguir o mesmo padrão. E lá no final, faz 3 correntes e fecha o ponto baixíssimo na terceira correntinha, ok? Então, eu vou trabalhar 4 carreiras na cor azul. E na hora que você for começar aqui fazer a próxima carreira, é só você caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalo de 3 correntes. E fazer aquele processo de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, aqui na primeira quina e depois lá também na outra. E nos meinhos, aonde tiver 3 correntes, você vai trabalhar apenas 3 pontos altos separados de 3 correntes. E na parte reta, esse mesmo padrão. 3 pontos altos separados de uma correntinha. Então, eu vou trabalhar 4 carreiras na cor azul e venho para mostrar para vocês como está ficando. Completei aqui, fiz as 4 carreiras, nosso trabalho está ficando assim. Então, agora eu vou começar a trabalhar com minha próxima cor, vai ser a minha cor roxa. Então, é só você caminhar com pontos baixíssimos, se você for fazer com a mesma cor, vem até esse intervalo de 3 correntes. E aqui eu vou prender o meu fio. E vou trabalhar aqui 3 correntinhas. Laço, vim aqui no mesmo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes, laço, volto aqui no mesmo ponto e trabalho mais 3 pontos altos. Dessa forma. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou começar a trabalhar a minha parte reta com o padrão que eu ensinei. Fazendo aqui grupinhos de 3 pontos altos separados de uma correntinha, ok? Então, eu vou fazer aqui, chegando lá na minha parte da minha quina, pra gente fazer a nossa curvinha, eu venho porque vai ter uma adaptação nessa carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, eu fiz a parte reta com o padrão que eu ensinei, cheguei na parte oval, eu faço uma correntinha, venho aqui venho aqui no intervalo de 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, aqui agora eu vou fazer uma adaptação. Eu percebi que o meu trabalho, ele tá sobrando ponto aqui nesses intervalos de 3 correntes. Se o seu estiver ficando certinho, você pode continuar fazendo. O meu, mesmo eu diminuindo aqui, fazendo mais apertado, ainda está meio que sobrando. Então, eu vou começar a trabalhar igual aqui a parte reta, fazendo apenas uma corrente e trabalhando nos intervalos 3 pontos altos, ok? Uma corrente, venho no próximo e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo trabalho 3 pontos altos. E assim por diante até chegar na minha próxima quina, aonde vamos trabalhar no intervalo de 3 correntes, o padrão de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui eu vou completar até chegar aqui e já venho. Então, eu fiz aqui, ó, dessa forma vai ficando mais estreito e vai ficando mais assentadinho o meu trabalho. Então, você vê o seu, se você com 3 correntes ainda está continuando certo, porque depende muito da marca do barbante, da espessura do fio e do seu ponto, ok? Nas próximas carreiras, eu sempre vou trabalhar uma corrente ao invés de 3. O único lugar que vamos trabalhar 3 vai ser aqui na quina. Então, eu faço uma corrente, venho aqui no intervalo de 3 correntes
e vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, no mesmo intervalinho. Fiz as 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, laço, volto aqui e trabalho mais 3 pontos altos. Dessa forma. Agora, eu trabalho uma corrente, vou trabalhar a parte reta, seguindo esse processo de 3 pontos altos separados de uma correntinha. Chegando lá na próxima quina, é só seguir esse mesmo padrão, ok? Então, assim vai ficar a minha 9ª carreira. E terminada a 9ª carreira, eu vou fazer apenas essa carreira, nessa cor, e depois eu vou começar a trabalhar de novo com a cor azul. Então, o restante do meu trabalho vai ser na cor azul, seguindo esse padrão e esse ajuste aqui nessa parte, ok? Fazendo apenas uma correntinha. Então, eu vou completar, você vai fazer o tamanho que você quiser, as cores que você desejar. Então, eu vou completar o meu e venho pra mostrar pra vocês o tamanho que eu fiz e qual carreira eu parei, pra gente dar início ao nosso bico. Fiz aqui, então, um total de 3 carreiras na cor azul e ficou desse jeito. Se você quiser fazer maior, é só você continuar trabalhando esse mesmo processo. Agora, eu já vou dar início ao nosso bico de acabamento. Então, vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos até o intervalinho de 3 correntes. Vou vir aqui no intervalo de 3 correntes e vou prender um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laço, volto no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Dessa forma. Faço uma corrente aqui na minha quina para dar a voltinha. Venho aqui no próximo intervalo de uma corrente e prendo o ponto baixo. Vou subir 3 correntes. Laço, volto aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, fiquei com 4 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente, eu vim aqui no intervalo de uma corrente, prendo o ponto baixo, subo 3 correntinhas, laço, volto no mesmo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos altos, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo o ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e trabalho mais 3 pontos altos. Então, fiquei com 4 pontos altos. Venho no próximo intervalo e vou repetir esse padrão até chegar lá na minha próxima quina, naquele intervalinho de 3 correntes. Então, eu vou completar o meu até lá e já volto. Completei aqui, então, a parte reta com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui na minha curva, é só fazer o ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo ponto, mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Ao total, vamos ficar com 4. Agora, aqui, para dar a minha quina, é só fazer uma correntinha. E seguir esse padrão a minha volta toda. Então, vamos ficar aqui em todas as quinas. Depois de trabalharmos aqui o lequinho, é só fazer uma correntinha. E o restante vai fazer sem nenhuma corrente, porque não vai ter aumento, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, fazendo o meu trabalho todo, e venho pra gente fazer a finalização. Completei aqui o padrão que eu orientei, cheguei no final. Agora, eu venho naquele ponto baixo que iniciamos, fecho um ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto o meu fio. Então, agora a gente vai arrematar todos os fiozinhos que estão sobrando, só virar o trabalho ao avesso, trazer o fio lá pra trás,
ir escondendo entre os pontos para ficar bem preso. Divide o fio ao meio. E vou dar 2 nozinhos. Continuo escondendo aqui entre os pontos. E vou intercalando com os nozinhos para ficar bem preso e não ter perigo de escapar. Então, eu vou fazer isso com todos esses fios que estão sobrando e venho para mostrar para vocês o resultado final. Então, assim ficou o resultado do nosso trabalho. Fica bem assentadinho, bem certinho. Você pode fazer maior também, tipo, tamanho de uma passadeira, vai ficar bem bonito. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau!